the recording. So I do the opening, Stephanie, or you do it? Eu faço. E já me chamo, Máximo. We can start, yes. Certo. Então, muito boa tarde, colegas servidores, estudantes e comunidade em geral. É muito gratificante tê-los aqui conosco hoje para tratarmos de paz em um momento em que a pauta é a guerra, infelizmente. Eu inicio, então, contextualizando este nosso evento. Ele é resultado de uma parceria entre o nosso Instituto Federal Farroupilha e a Global Peace Foundation Brasil. Essa nossa parceria ela foi assinada neste ano, mas já está produzindo resultados desde o primeiro projeto conjunto, um projeto de extensão chamado Educação, Métodos e Ferramentas. Foi uma série de seminários formativos online, voltados para os profissionais envolvidos com o ensino em nosso instituto. Acredito, professor Eliezer, que o seu áudio esteja ligado. Eu consigo ouvi-lo. Obrigada. Então, contextualizando esta nossa parceria, ela foi assinada neste ano, mas ela já produz resultados desde o ano passado, quando a gente formalizou e realizou o primeiro projeto de extensão chamado Educação, Métodos e Ferramentas, que foi uma série de seminários online voltados para os nossos servidores, né, com o tema de educação. O dia de hoje, este evento, ele inaugura a Agenda 2022 desta parceria entre as duas instituições. A nossa meta é realizar uma formação, tanto para servidores como para estudantes, no próximo semestre, e também uma assembleia envolvendo os dirigentes, os gestores dos IFES, para tratarmos da educação no pós-pandemia. Bem, eu sou a professora Stephanie Dias, do Campus Avançado Uruguaiana, e no dia de hoje eu vou estar à frente da mediação deste evento. Nós contamos também com a colega, a professora Ediele Valim, como tradutora em inglês-português, e com a Érica Trombin, vice-presidente da Global Peace Foundation, como tradutora português e inglês. Eu gentilmente peço, então, aos demais participantes, caso não tomem a fala, que deixem as suas câmeras desligadas para ajudar a gente na mediação do evento. Mas também se sintam à vontade para utilizar o chat para fazer perguntas e interagir com os nossos convidados. Se o tempo nos permitir, a gente vai ter um momento para perguntas e respostas ao final do evento. Ele tem uma duração média de 1 hora prevista. Aqueles que vão utilizar a tradução, já que teremos 2 convidados que irão falar em língua inglesa, tem um botão logo abaixo que vocês vão ver um logo de tradução. Basta clicar no logo de tradução que fica abaixo no monitor, no Zoom mesmo, e escolher a língua, que no caso vocês têm que escolher português, para quem vai querer a tradução em inglês-português, certo? Os nossos convidados de inglês já têm essa informação, então eles já estão no canal de inglês, mas aqueles que vão precisar da tradução do inglês para o português, então vai ter essa tradução disponível, basta vocês clicarem neste logo que fica bem embaixo no monitor do Zoom. Caso precisem de ajuda, é só colocar no chat que a gente traz mais orientações. Bem, eu desejo um bom evento para a gente. Digo também que esse nosso evento está sendo transmitido pela página YouTube do nosso Instituto Federal Farroupilha. Então, passo a palavra para o CEO da Global Peace Foundation Brasil, o Máximo Trombin. Ok, muito obrigado. Stephanie, para a introdução. So, I will speak English, so because it's much more fluent for me to introduce our organization in English. As Stephanie said, I'm the CEO of the Global Peace Foundation in Brazil. Is a organization that has been registered in the country in 2011, and the Global Peace Foundation is active in about 24 countries from around the world through registered chapters, projects, or programs. Our Brazilian chapter is an OCIPE for Brazil,
and also has been recognized by the ECOSOC at the United Nations. The focus is not simply for the Global Peace Foundation to promote peace, but to identify real, substantial ways to build peace through action in a substantial way. As you know, peace has been exploited as a terminology for a very, very long time. So we need to find real substantial ways to fulfill, to realize peace concretely. So we are a very pro-action type of organization. And the promotion of the culture of peace, the world of peace, is being expressed through our organization by specific pillars of work. So first of all, we are very much concerned about conflict related to faith. So the religious conflicts, they've been intensified quite dramatically in the last several decades. And connected with that, there are ethnical conflicts that are one connected to the next. So we have been working in very hot spots around the world, from Ireland, Belfast, in Europe, to actions in Nigeria between solving the conflict among the Christian and Muslim communities, and as well in the Philippines, in the Isle of Mindanao, and as well in other locations. The other pillar for us is the promotion of principle and value, universal principle and value, to create a common ground of cooperations among people of different countries, different cultures, etc., center particularly in the promotion of family values. And thirdly is to promote a culture of service and mutual cooperation and benefits between the first, the second, and the third sector within society. So we are working with the public powers, with the private sector, and civil society, like NGO, churches, educational institutions, etc., from around the world. So education for the Global Peace Foundation is one of the capital pillars of our work, is a fundamental. We believe that education is the channel to really apply in a dramatic way a real transformation in society. So we dedicate a lot of our energy, resources, programming project focus on transforming education. And Dr. Tony Devani is the key person in our work around the world. And he has almost 30 years of experience in these sectors, working in different parts of the world. And he will address in a very clear, simple way what we are trying to achieve today. So we have a website in Brazilian that is gpfbrasil.org. We have a very active Facebook page that is GPF No Brazil, and Instagram, and is constantly updated with really amazing and fantastic programs. Also, I'd like to point out to all of you the great work that Stephanie has been done with our organization. We've been working together for almost 3 years now. And we hope that through this cooperation that's been now officialized to a clear MOU, official partnership between GPF International and GPF Brazil and your institutes, we will be able to do many more meaningful programs and help to upgrade the educational standard of Brazil. So thank you very much to the speaker, to Dr. Nidia, Dr. Elisir, to be with us today, together with Tony, and obviously with our great moderator, Stephanie. So Stephanie, I pass the floor to you. Thank you very much. Obrigada, Máximo. Obrigada pela parceria e por estar aqui conosco neste evento. O Máximo traz justamente a questão de que se busca uma ação concreta de paz, né? A paz para uma ação concreta, e finalmente uma cultura de paz. Então, eu gostaria de
perguntar ao Tony, né, o que isso significa. Se o Tony poderia contextualizar para a gente este evento numa escala maior e o que a Global Peace Foundation gostaria de fazer, de realizar e de conectar com os temas paz e educação. Não somente hoje, né, mas nestes diversos projetos que vocês promovem. Can you hear me, Tony? Oh, yes. Is it my turn? So, yeah, I'd like to ask you about the broader context of this project, okay, and what Global Peace Foundation wants to make regarding peace and education. Okay, got it. Okay, thank you very much, Stephanie. And I want to thank you, Stephanie, Nidia, Eliezer, and the Federal Institute, along with Massimo and Global Peace Foundation Brazil, for being part of this important event, recognizing the International Day of Education, and in particular, the theme of reimagining education for peace and development. And, you know, based on what's going on in our world today, this focus on peace cannot be more relevant. And people often ask me, like, which countries are participating in this global campaign? So let me just start by giving you a quick overview before I move on. So we've already had very great events in Kenya, in Uganda, in Northern Ireland, the United Kingdom, the Republic of Ireland, the Philippines, and upcoming we have the United States, Paraguay, India. We already had Iraqi Kurdistan. We already had the Middle East. And then we will have Mexico, China coming up as well this month. And of course, today we have Brazil. And by the way, all these events, once they're completed, will be on the event page of the Global Peace Foundation website for the International Day of Education. They'll be available on demand, so you can go back at any time and look at those. So this campaign is about peace and development. So expanding the economy and the workforce and getting young people into the workforce is what we call development or economic development. And that also seems to kind of bear the brunt of our education systems too, right? Preparing young people for the workforce. However, there cannot be development without peace. And there certainly can be no sustainable development without peace, and peace at multiple levels, by the way. So in addition to preparing students for the workforce, it is important for our students to also be agents of peace, great citizens, right? Which is like perhaps the bigger purpose behind education. And educators can play a very important role in nurturing students along these lines. So becoming good citizens that are great agents of peace, of course, begins in families and is continued and supported in schools and universities, and finally in the community as well. So what do we mean by peace? So peace is not just signing a truce or a peace treaty after a conflict. That's what we call negative peace. And of course, we have to deal with this, right? We're dealing with conflicts all the time in the world. But real peace or positive peace is something that is proactive. It's going on all the time. And it is rooted in universal principles and values that stimulate developing relationship capital and building trust between people. So it starts within each individual. And it is about creating those social conditions in which conflicts do not arise, or if they do arise, there's enough relationship capital built that they do not escalate. So the key people to transform our schools into places where our students can learn about peace, right, among other things, is of course our teachers and professors. So before students can learn to be actors, right, in the peace work we're talking about here, teachers must first show the example. So words are important, but everybody knows that the most effective education is when we educate through example. And the most effective way to educate
about values, attitudes, good character, interpersonal skills is to embody them and live them. So in other words, the teacher not only educates the practical cognitive skills, but also is a moral and ethical role model for their students as well. So our precious students are our future workforce. They're our future leaders. Many people say they're the leaders of the present as well, and the people who are going to be leading their communities and their nation in the future. So when we look at our students, right, we're looking at young people who have actually unlimited potential, who are full of energy, adventure, and hope. And we can do a lot to help our young people to unleash their full potential. We're only operating at 20% of our potential, right? Why can we not actually improve on that? So there is an opportunity to do that, right? We can help our students unlock that full potential. And, you know, this is where the work around the development of character and core values and competencies like humility, gratitude, resilience, and empathy for others is really important. These do not develop overnight. It takes time, right? And we have a great opportunity to impact our students in this way while they're under our care. And also to stimulate responsibility and student agency and a sense of ownership, right? In other words, that these values can be actually put into practical reality in creating peaceful schools and communities as well, driven by that sense of student agency. So finally, you know, I believe that our students can gain a vision for peace, right? You know, in their school, community, nation, and world, if we provide them with the opportunities where they can commit themselves to good projects and activities. Community service is one of those examples, right, among many others. And our teachers and professors can also play a vital role to uplift youth engagement for building peace in their school and community, and to actually realize a peaceful and prosperous society and nations as well. So thank you very much for the opportunity to share a few points about the theme here today, reimagining education for peace and development. Thank you. Thank you, Tony, for sharing your ideas with us today. O Tony traz várias questões importantes e carentes a nós dos institutos federais. Eu destaco a questão do desenvolvimento sustentável como exigência para a paz, sendo que justamente os IFES apregoam o desenvolvimento sustentável e a agência dos nossos estudantes. Então, estamos, acredito, enquanto instituição, né, caminhando justamente para esta mesma meta. Nossos estudantes, enquanto agentes de paz, e buscamos, pelo exemplo, né, essa educação pacificadora, aprendendo também, né, aprendendo com os nossos erros, porque estamos aqui buscando justamente nos aprimorar aqui enquanto profissionais da educação. Para falar sobre isso com mais propriedade, então, eu chamo a professora Nídia Ehringer, doutora em letras, atual reitora do nosso Instituto Federal Farroupilha e eleita como vice-presidente de Relações Parlamentares do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o CONIF. Então, agradeço a professora Nídia e passo a ela a palavra. Boa tarde, Stephanie. É uma satisfação cumprimentar a comunidade acadêmica do Campus Avançado Uruguaiana, os convidados de hoje, o Tony, o Máximo, que fazem uma parceria com a gente, a Érica e a Diele, que fazem a tradução, e uma alegria cumprimentá-lo, o professor Eliezer, um dos responsáveis por existirmos enquanto instituição, enquanto Instituto Federal Farroupilha, enquanto Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. É um prazer recebê-lo enquanto nosso colega, professor de História, como gestor da Rede Federal e um mentor para muitos de nós que atuamos na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Quero agradecer a você, Stephanie, pela projeção desse projeto de extensão que tem contribuído com diferentes diálogos e também saudar a pauta desta tarde.
Conversar sobre educação e sobre paz de maneira articulada é fundamental, eu diria, não é apenas importante, é fundamental. Quando se começou a pensar esse momento, sequer imaginávamos que teríamos uma guerra real acontecendo no mundo, e muitos da nossa geração, pela primeira vez, conseguem visualizar efetivamente o que é um conceito de guerra, e eu gostaria de começar a minha fala falando no que cabe no conceito de paz. O que é paz, mas principalmente tudo aquilo que cabe nesse conceito de paz e qual é o papel dos estudantes e qual é o papel dos educadores e da sociedade quando a gente pensa em paz, em fazer, em promover e em pautar a paz. Eu preciso referir a nossa instituição, considerando que as pessoas que assistem às gravações futuramente contextualizam melhor. O Instituto Federal Farroupilha possui 12 unidades de educação no estado do Rio Grande do Sul. Uma delas é o Campus Avançado Uruguaiana, que hoje conta com aproximadamente 600 estudantes, mas no total nós somos hoje 14 mil estudantes e somos 2.000 educadores aproximadamente que trabalham cotidianamente para fazer uma educação que chamamos de educação integral, que é pauta da Lei de Criação dos Institutos Federais e que traz, desde a sua criação, enquanto instituição de educação, um compromisso social fortíssimo, vinculado à formação integral do ser humano, à formação para o mundo do trabalho, enquanto rede federal de educação profissional e tecnológica, mas, sobretudo, um compromisso com o desenvolvimento do território educativo que partilhamos no Estado e no nosso país. Eu falo de 12 unidades, que são uma rede interna aqui no Instituto Federal Farroupilha, mas que se articulam com outras 773 unidades, campos de Instituto Federal que temos hoje, que são motivo de orgulho, e o professor Eliezer, quando pensou nisso, foram pensadas 400 unidades, hoje já extrapolamos aqueles 400, somos 773, e se conseguirmos nos visualizar como promotores de desenvolvimento humano, de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento para uma sociedade mais justa, mais inclusiva, em que a igualdade seja a pauta cotidiana e em que o direito fundamental de viver e de ter educação circular nessa rede federal como um todo, a gente terá com certeza o trabalho pela paz acontecendo cotidianamente. Nós somos mais de 1 milhão de matrículas e falar sobre essa formação que propicia a paz a partir do desenvolvimento sustentável, a partir de direitos humanos fundamentais, a partir de igualdade de acesso à educação, que na nossa instituição começa com os cursos de formação inicial continuada, com os adultos que não conseguiram uma oportunidade no seu momento de adolescentes, com 50% dos estudantes do ensino médio integrado que chegam com 14 anos e com o compromisso de verticalizar essa educação que fazemos, eu tenho certeza que o conceito de paz e o que cabe nesse conceito de paz, quando se fala de uma instituição de educação, a gente alcança premissas de pessoas diferentes a partir de um olhar cuidadoso para o seu território, para o seu lugar, para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade. So it can be in the neighborhood, in your place. Com a solução de questões que envolvem a todos nós. Quando a gente pensa When we think about actions in our institution, we have worked com a lógica de cultuar uma cultura de paz, passando por algumas ações que consideramos fundamentais. Enquanto instituição de educação, temos o compromisso de promover a ciência e o conhecimento. Isso é inequívoco em qualquer instituição de educação.
E para promover a ciência e para promover a paz, eu gostaria de trazer para a minha fala de hoje a necessidade de combater a desinformação. A gente só promove a paz e a gente só promove o conhecimento quando a gente tem informação de qualidade e a gente trata do conhecimento enquanto ciência. E, historicamente, a gente tem movimentos, vou chamar assim, em que a desinformação contribui para a polarização e para a orquestração de movimentos pouco pacíficos, colocando em embate o mesmo conceito em situações opostas. Então, trabalhar pela paz na nossa instituição sempre vai envolver promover a ciência, combater a desinformação, pautar direitos fundamentais, pautar a igualdade de todas as suas formas, pautar a inclusão e articulação com outras instâncias que não sejam propriamente instituições de educação. Vou fazer referência a uma ação institucional nossa, que a gente chama de Círculos de Paz, que nasceu já há alguns anos, numa parceria com a Promotoria da Infância e Juventude. Quando eu falei dos nossos estudantes, eu também preciso falar das dificuldades socioeconômicas. A nossa instituição tem 80% dos nossos estudantes que advêm de famílias com 1,5 salário de renda familiar, e a gente procurou fazer formação para nós servidores, para que a gente pudesse atuar no sentido de mediar conflitos. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, informação para o mundo do trabalho, quando a gente fala em sujeitos envolvidos nesse processo, a gente também tem diferentes projetos e diferentes ações envolvidas nesse processo de fazer com que a melhor formação técnica, a melhor difusão do conhecimento científico e a melhor formação integral dos estudantes que ingressam no Instituto Federal Farroupilha, concluem um curso técnico, um curso de graduação, uma especialização, uma licenciatura e uma pós-graduação, consigam pensar naquele conhecimento técnico articulado com a melhoria da sociedade na sua área de atuação, mas, sobretudo, na sua ação social. Gostaria ainda de trazer para esse momento de diálogo o fato de que, quando a gente pensa em paz, a gente não pensa em passividade. A paz, a promoção da paz, ela não é um conceito abstrato ou um conceito que prescinde de ações. A paz é eminentemente a ação que exige a articulação de conceitos, de áreas, para que a gente tenha, a partir de direitos fundamentais de acesso à educação e a tantos outros, a formação de pessoas que continuem na labuta para que outras pessoas conquistem espaços de conhecimento, conquistem uma formação mínima para atuação no mundo do trabalho, que esse mundo do trabalho não seja alienante, mas que permita, em todas as ações de todos os dias, a proteção dos sujeitos, a proteção do trabalho e a criação de uma rede fortalecida de pessoas e de sociedade, uma sociedade sustentável, uma sociedade justa, uma sociedade em que a pessoa humana seja percebida como um valor universal e ativo. Uma pessoa ativa que tenha premissas e valores de desenvolvimento sustentável e que reconheça os seus direitos e os direitos de todos para a promoção do bem comum, é com certeza uma sociedade não passiva e é uma pessoa promotora de paz. Vou pedir para a Stephanie delimitar o meu tempo, Stephanie, para que a gente possa, para que eu não extrapole
essa questão. Então, quando eu falo de educação a partir do desenvolvimento desses conceitos articulados, eu estou falando de sujeitos estudantes e sujeitos educadores não passivos, profundamente envolvidos com os problemas sociais do seu lugar, do seu locus, seja ele lá em Uruguaiana, lá em Frederico Westphalen, lá em Santa Rosa, no lugar onde está, mas pensando que colaborar para o desenvolvimento desse lugar, a partir da formação que consegue fazer chegar ao estudante, e esse estudante, com aquilo que consegue levar para melhorar o seu mundo de trabalho, onde a gente procura fazer essa inserção, se fará dos envolvidos nisso sujeitos nunca passivos, sujeitos profundamente articulados com busca de direitos, com minoração de desigualdades e com uma cultura de paz. Quando a gente trabalha com a busca da igualdade, com a questão da inclusão, quando a gente tem muito presente a questão de que todos temos direitos, a gente não potencializa conflitos. E quando a gente tem no fortalecimento do conhecimento, a promoção da ciência, a gente também combate a desinformação e a gente inibe a proliferação de fake news. Então, no Instituto Federal Farroupilha, quando a gente fala em promoção da paz, a gente fala fundamentalmente em termos cursos profundamente enraizados nas dificuldades e nas necessidades do espaço, mas também em sujeitos muito ativos na visualização daquilo que é promotor de um futuro digno, de um futuro igual e de momentos em que promover a paz é falar sobre todas essas questões em todos os momentos. Obrigada, professora Nídia. Eu Posso lhe interromper agora? Vou fazer um gancho, na verdade, com a sua fala, porque, ouvindo falar, eu me recordo do que eu costumo falar para os nossos alunos e nas discussões com os nossos colegas também. Eu nunca vi nada igual no mundo como os institutos federais. Então, de imediato, eu parabenizo os nossos colegas, servidores, e também o professor Eliezer pelo trabalho que realizou na disseminação, na estruturação dos IFES. E eu costumo falar que os IFES são revolucionários. Como a professora Nídia salienta, né, nós somos muitos, nós somos uma rede, e isso tem impacto direto na sociedade. Quando a professora Nídia fala das questões socioeconômicas envolvendo os nossos estudantes, a gente vê isso todos os dias. E hoje mesmo, após... Today, after that we had a lessons today, we discussed the vocabulary about our students, about the ways how violently the informations are. And professores, especificamente a um professor ou outro, e nenhuma agressão a um colega específico ou outro. Era uma forma de tratamento agressiva com base numa cultura violenta. E isso é muito maior do que a gente, né? Isso exige realmente uma parceria com outras instituições, porque a gente, enquanto instituição, enquanto Instituto Federal, a gente dialoga diretamente com a sociedade. E o nosso fazer depende de outras instituições, né? A gente depende basicamente das famílias, e a gente depende também de agentes locais para que o nosso trabalho seja feito com qualidade. Então, passo, né, agora a palavra para uma pessoa-chave que idealizou e que realizou essa rede para nós, para que hoje possamos atuar nela, professor e historiador, mestre e doutor honoris causa, o professor Eliezer Pacheco, ele esteve na linha de frente, então, da implementação dos institutos federais no Brasil, enquanto secretário nacional de Educação Profissional e Tecnológica do MEC. Também foi secretário municipal de educação, tanto em Porto Alegre quanto em Canoas. Então, professor Eliezer, mais uma vez, obrigada por participar aqui conosco e obrigada, né, pela implementação do que acredito ser algo revolucionário aqui no Brasil e no mundo, como a gente pôde perceber falando com o Tony e com o Máximo, que não conheciam a rede e que agora são nossos grandes parceiros. Você está mutado, professor Eliezer.
A gente sempre esquece de ligar, né? Ainda mais no telefone, que é pequenininho. Então, eu quero saudar inicialmente a nossa reitora, a Nídia Ehring, amiga, pessoa extraordinária, que nos brindou, inclusive, com uma grande fala, uma grande intervenção de muito conteúdo, e a Stephanie, que organiza esse evento, e os demais participantes, tanto os estrangeiros como as alunas e os alunos. Eu só quero fazer um registro, e não entendo que isso é falsa modéstia, em absoluto, mas os institutos federais são uma obra coletiva. Como vocês podem ver pela minha formação, eu não sou da área profissional e tecnológica, eu sou da história, da ciência política, mas só conseguimos conduzir esse processo, primeiro, pela vontade política do presidente então, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo, pela liderança muito firme e lúcida do do ministro da Educação, o professor Fernando Haddad. Eu recebi a tarefa e procurei cumpri-la da melhor forma possível, tendo a humildade de ouvir aquelas pessoas que realmente eram da área, no caso, os dirigentes, seja dos Cefetes, das agrotécnicas federais ou das escolas técnicas vinculadas às universidades. E os institutos se caracterizam pela originalidade. Nós não vamos encontrar em nenhum outro país uma instituição com as características do Instituto, trabalhando na educação básica, a graduação, pós-graduação. E, apesar de uma rede enorme, mantendo a qualidade e mantendo a identidade político-pedagógica. Isso é muito raro. Se nós vamos pegar as próprias universidades brasileiras, elas não têm nenhum tipo de vinculação pedagógica, político-pedagógica umas com as outras. No máximo, fazem alguma colaboração bilateral, trilateral, mas não há uma identidade, nem sequer interna, entre as várias unidades da universidade. Então, os institutos federais são realmente algo revolucionário, como disse a Stephanie, e isso é mérito das lideranças da, posteriormente, Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criada, que coletivamente construíram isso que o Paulo Freire chamaria de inédito viável. Isto é, algo inédito, mas viável. E isso é importante porque eu diria que a educação, infelizmente, no Brasil, não vou me arriscar a falar de outros países, né? Não tem cumprido nenhum papel no sentido de construção de uma cultura de paz, porque ela está impregnada pela ideologia capitalista, do individualismo, da competitividade, da concentração de renda, gerando enormes desigualdades, e por trás de todo conflito está a desigualdade social, seja entre pessoas, entre classes, ou entre países ou nações. No Brasil, particularmente, para me ater no nosso debate, tem se caracterizado por uma educação utilitarista, o que é um absurdo, porque as modernas tecnologias em uso hoje no Brasil e no mundo têm de 2 a 5 anos de existência, o que significa que quando nossos alunos e nossas alunas completarem seu ciclo formativo, essas tecnologias já estarão superadas. Portanto, essa educação puramente utilitária, ela é quase que inútil se nós não dotarmos os educandos e as educandas dos instrumentos necessários para que eles possam continuar desenvolvendo a sua educação e sendo eles próprios agentes dessa transformação
educacional. Uma das maiores recursos que se usa para criar ilusões nos educandos de que é possível que todos eles se tornem grandes empresários e, para isso, é necessário estabelecer a competição entre eles, um pisar sobre os outros, é algo que se usa muito hoje no Brasil, que é o tal de empreendedorismo. Isso é um enorme de uma vigarice que se faz no sentido de criar a ilusão nos jovens e nas jovens de que eles todos podem se transformar em empresários, isso é, todos eles podem construir a sua prosperidade em cima da exploração do trabalho dos outros. Nós sabemos que não é assim. Com essa reforma agora do ensino médio, então, há uma tendência a acentuar as diferenças entre os mais pobres e os mais ricos no nosso país, estabelecendo o que eles chamam de itinerários formativos, que é um termo bonito e até correto, mas, na verdade, estabelecendo itinerários que levam os pobres numa direção e a classe média e os ricos noutra direção. Se nós queremos contribuir para a paz, para a fraternidade entre os homens e mulheres, nós temos que não falar apenas em inclusão, que é uma coisa importante, mas nós temos que falar em igualdade. É preciso que tenhamos uma sociedade cada vez mais igual, porque quanto maior a desigualdade, maior é a violência na sociedade e a maior a violência entre os próprios países. Educar para a paz é educar para a igualdade, é mostrar que é na redução das desigualdades que nós reduzimos também os conflitos sociais e os conflitos entre os indivíduos. Entretanto, essa educação utilitarista que se utiliza na maior parte das escolas é o germe das violências, inclusive das guerras. Qual é a educação, então, que deve ser adequada? É aquela educação integral. O papel do Estado não é formar mão de obra para o capital. Evidentemente que numa sociedade capitalista o mercado é uma realidade e as pessoas terão que trabalhar no mercado. Mas o papel do Estado, enquanto educação pública, é formar o cidadão e a cidadã e lhe dar todos os instrumentos para que eles sejam aquilo que eles desejarem ou tiverem vontade ou talento para tanto. Eu sempre conto a história, e muitos já devem ter ouvido outras vezes, do José Saramago, a maior expressão da língua portuguesa, prêmio Nobel de Literatura. Pouco sabe que a única formação do Saramago foi o Colégio Técnico Industrial ali de Lisboa, onde ele fez o curso de desenhista industrial. Mas tu vai ver o currículo que ele teve dentro do ensino médio integrado, porque ele tem um livrinho chamado Pequenas Memórias, onde ele transcreve o currículo. Ele tinha português, francês, filosofia, sociologia, ética, etc., e as disciplinas específicas de desenhista industrial. Bom, a humanidade perdeu um desenhista industrial, mas ganhou o Saramago. Agora, o Saramago jamais seria o Saramago se ele não tivesse tido essa formação humana integral no ensino médio lá em Lisboa. Como o Pelé jamais teria sido o Pelé se não tivesse uma bola para chutar no campinho próximo à sua casa. A pessoa tem que ter os instrumentos para desenvolver o seu talento. Isso é possível através da formação humana integral, não só do ensino médio integrado, mas da formação humana integral em todos os níveis, para que o indivíduo desenvolva os seus talentos. Ao mesmo tempo, ao nível cultural, óbvio que nós temos que defender
uma cultura de paz, mas não como se faz hoje, uma cultura, muitas vezes, de defesa da paz, dos meios de comunicação, de forma absolutamente hipócrita. Temos que condenar todas as guerras, evidentemente. Agora, eu vejo condenar, e com razão, a Rússia, mas eu não vejo condenar a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, à Líbia, ao Afeganistão, as pesadas restrições econômicas que levam fome e miséria a vários países por divergências políticas, ideológicas, ou eu não vejo condenar a colonização da Palestina por Israel com a morte nesses lugares, com mortes em grande escala, enorme escala, muito mais do que nós estamos vendo hoje lá na Ucrânia. Então, defender a cultura de paz é defender a paz para todos, e não apenas para alguns. Toda guerra é condenável, toda violência é condenável. E como a Stephanie está me olhando, acho que eu já passei do meu tempo, Stephanie? Hein? Sim? Gostaria de ter um tempo para perguntas e discussões. Tá. Eu vou encerrar apenas registrando duas coisas, que guerra não é só entre países. Guerra, por exemplo, é a morte de milhares de mulheres no Brasil através do feminicídio. Guerra é aquela que se move nos Estados Unidos contra os negros e negras que são assassinados diariamente pela simples razão de serem negros. A cultura de paz tem que contemplar também a condenação desses atos e pregar a fraternidade entre os homens, mas a fraternidade só é possível baseada na igualdade de direitos, de oportunidades e de acesso às riquezas. Obrigado. Desculpe se me estendi. Capaz. Agradeço, professor Eliezer, pela sua intervenção. E já adianto que uma das coisas importantes dos institutos federais é justamente trazer um espaço de diálogo para que se possa expressar diferentes pontos de vista, né, sobre o mesmo tema, como é este que nós estamos fazendo, trazendo agentes de diferentes instituições e com posicionamentos, né, específicos em relação a esse tema. Eu acho que é num espaço de diálogo, de divergência, muitas vezes, de ideias, que a gente consegue rumar justamente para essa igualdade, porque imagino que seja o objetivo comum de todas essas nossas instituições. O professor Eliezer trouxe um ponto importante para o debate, né? Muito se fala em empreendedorismo, e a gente mesmo tem ações de empreendedorismo dentro da parceria da Global Peace Foundation com o nosso Instituto Federal Farroupilha, mas uma coisa que é sempre pontuada é o empreendedorismo com responsabilidade social. Acho que a gente pode trazer essa questão, né, e pensar a própria nomenclatura, e muitas vezes, o que significa esse empreendedorismo. E acho, sim, que a gente tem que buscar melhorar o que nós temos, né, e discutir como fazer isso. E, certamente, eu acho que um ponto em comum, mesmo entre aqueles que tenham posições diferentes sobre o próprio empreendedorismo dentro dos institutos federais, que são voltados à ciência e tecnologia, né, e a gente tem os MITs, os nossos núcleos de transferência tecnológica, e como fazer isso dentro da sociedade que se apresenta. A gente busca o ideal, mas a gente tem uma sociedade que se apresenta de um certo modo, e a gente navega dentro dessa sociedade. A Global Peace Foundation, então, traz para a gente, né, possibilidades de colocar os nossos alunos em contato, inclusive com questões de empreendedorismo, mas acho que a gente não pode falar realmente em empreendedorismo, no meu ponto de vista, sem falar em responsabilidade social, que é a base dos institutos federais, na teoria e na prática, né, como podemos observar todos os dias. Então, eu abro neste momento para comentários de colegas. Gostaria de ver se tem questões no chat. Nós já temos questões que gostaríamos de propor para todos os painelistas, mas certamente imagino que esse tema seja instigante e que para um debate nada melhor, né, do que um confronto de ideias, no sentido de a gente conseguir chegar a um denominador aqui que possa fazer com que a gente haja, como disse o Máximo, né? Temos que ter uma ação concreta na realidade. Acho que todos esses debates, eles são relevantes justamente para fazer com que a nossa ação, a nossa agência seja melhor, né? Seja otimizada nas nossas sociedades, porque a gente vê sociedades diferentes em cada polo do Instituto Federal,
E isso é uma das coisas também que nos encantam, né, com os IFES, que eles estão em lugares em que muitas vezes as universidades federais não chegam, como disse a professora Nídia, a gente precisa da informação de qualidade, a gente precisa da ciência, a gente precisa do conhecimento, e para isso os institutos federais foram erguidos. Não vejo aqui nenhuma pergunta no chat, por favor, me corrijam se eu estou equivocada. Se não há nenhuma pergunta no chat, a gente tem 5 minutos, eu gostaria de propor uma pergunta a todos, então. De certa maneira, ela já foi contemplada em algumas falas, que seria, quais são os elementos, em resumo, assim, os elementos centrais para uma instituição de educação para que ela promova a paz? O que centralmente a gente teria que nos ater para que a gente realmente conseguisse dizer que a nossa instituição promova a paz? Que elementos devem ser centrais, devem ser guias do nosso fazer? A gente vê, né, que nós temos tantas questões, uma complexidade tão grande dentro de uma sala de aula, mas a gente tem que elencar algumas metas, né? A gente tem que ter algum norte para conseguir dar conta dessa realidade complexa. Segundo a opinião de vocês, a visão, o conhecimento, a experiência de vocês, que elementos seriam esses centrais, né, para que a gente realmente, efetivamente, promova a paz dentro das nossas instituições de educação? Então, I don't know if Tony can hear me, but my question to all panelists is, which are the key elements to effectively promote peace in our institutions, in our educational institutions here in Brazil and around the world? What are the key elements to promote peace in education? Okay, I can take a stab, Stephanie, if that's okay. Okay, all right. So I think a few things here. So first of all, put a focus on developing the whole person for future success, right? In every dimension of their life, not just for the workforce, but in all the areas, right? Which includes having that peace mindset, right? And I would say also like focus on nurturing good character and core values, which can actually guide the important competencies, right? And skills such as collaboration, creativity, problem solving, communication. These are all important skills that are actually value neutral. They need to be guided by character and values, right? To create those better societies. And I would say, like, in addition to all of that, really work on developing student agency, right? So this is the belief that students have the will and the ability to positively influence their own lives and the society and world around them, right? It is really about them acting, right, in their own way rather than being acted upon, and shaping rather than being shaped, and making those responsible decisions and choices rather than accepting those determined by others. So it's enhancing that ownership, that sense of agency, and providing, opportunities, right, for them to actually do that, right, in the institute, their school, their community, and so on. So those kind of like action-orientated projects. So just some thoughts along those lines here. Thank you, Tony. Acredito, então, que... Yes, Massimo? Acompanhando o comento do Tony, o capítulo do GPF no seu trabalho social, né, no Brasil, uma área muito forte do nosso trabalho é focalizado na capacitação dos jovens, em forma diferentes. E nas nossas experiências, particularmente no período da pandemia, e com o que está acontecendo hoje, da pós-pandemia, tem uma realização muito, em certo sentido, muito triste, porque falta na cultura dos jovens um senso ético de gestão de vida.
tem na nossa sociedade, obviamente, uma grande crise moral. Tem uma crise de valores muito fortes na sociedade, por causas diferentes, né? O efeito são evidentes, né? Dia por dia. E a vítima maior de este contexto são os jovens. Quello que está faltando na nossa experiência, trabalhando em comunidades vulneráveis, na classe média, com rico, porque são tudo parceiros da nossa instituição e são envolvidos nos nossos programas e nas nossas atividades. O problema humano é o mesmo. Condição exterior pode ser diferente, obviamente, né? Mas a essência da exigência humana é a mesma. Não muda. A nossa entidade trabalha para estimular os valores no indivíduo, de coenvolvimento, de participação, de virar a ser um protagonista, um transformador da sociedade. Mas não de um ponto de vista ideológico, que a ideologia cria muro, cria barreiras entre as pessoas, não cria unidade, não cria espírito cooperativo, de coenvolvimentos. E, na minha experiência, por exemplo, trabalhando com o poder público, participando com o governador, no encontro com todas as secretarias lá, fui chocado, porque cada secretaria apresentava o seu problema ao governador, né? E a solução do problema estava do lado esquerdo e direito da pessoa sentadas lá, de outras secretarias. Isso acontece a nível federal, a nível de estado, a nível de municipalidade. Cada entidade trabalha nos seus silos, sabe? No seu mundo, e está olhando somente para umas coisas, recursos, para empoderar mais a sua trupa, o seu grupo, né? E quem paga o preço é o cidadão, no final do dia, e o gasto fica triplicado, quadruplicado, porque cada entidade cria a sua agência em paralelo com a agência igual de outras secretarias, né? E esta é a mesma metodologia que você encontra na gestão social das sociedades, no senso geral. Quindi falta muito esta cultura de sociedade responsável, participativa e de responsabilidade. Quindi un nostro progetto che già Stephanie indicou é empoderar os jovens como protagonista na área do empreendedorismo, mas empreendedorismo para necessidade. E conectar o empreendedorismo com capacitação ética, profissional e de comportamento dos jovens. Porque ele fica constante, fica focalizado, tem uma meta, tem um objetivo claro. Você sabe muito bem, você vai em um negócio onde tem jovens lá, servidores, etc. Você volta no mesmo negócio, 3 meses depois, mudou tudo. Tem outra turma de jovens. Falta esta perseverança ética no trabalho, questo senso di responsabilidades. Quindi na nossa experiência, particularmente nos últimos anos, a cultura giovanil está virando muito passiva, extremamente passiva, dipendente. Não se está construindo uma cultura ativa, de coinvolgimento, de participação, de utilizar a energia dos jovens, que é fantástica, em uma forma produtiva para transformar a sociedade. Quindi, o Instituto da Educação tem uma responsabilidade enorme em relação a estes assuntos. E precisa esta parceria do Instituto Educacional com a sociedade civil, com o mundo do empreendedorismo, com o mundo político, para impactar. Educadores são as pessoas que amam o trabalho deles. É quase uma missão, né? Em toda a cultura, depois do pai e da mãe,
outras pessoas de grande impatto na vita di una persona è l'educatore. Quindi è una figura no crescimento do indivíduo fondamentale na formação do indivíduo e na formação da sociedade. Quindi precisa individuare cammino, strada per applicare essa metodologia culturale di formação che no finale do dia è costrução de paz. Obrigada, Máximo, professora Nídia, professor Eliezer. Vejo que chegamos num ponto em comum aqui, então passo para vocês a palavra. Bem rapidamente, vou deixar o final para o Eliezer, porque ele merece fechar com chave de ouro essa conversa entre nós, mas a questão da não passividade e da formação de lideranças é algo que a gente trabalha cotidianamente, né, Stephanie? Antes, quando a Stephanie começou a falar, ela se emocionou. Quando a gente trabalha para articular diferenças para o bem comum, a gente tem que colocar sempre junto a questão do respeito a essas diferenças e da liderança necessária para articular diferentes na condução de uma formação integral, de um olhar mais igual em tudo aquilo que a gente colocar o olhar. É dentro da nossa instituição, é fora da nossa instituição, é lá na família, é lá na quadra onde eu vou jogar futebol, onde eu vou fazer dança, onde eu tenho uma atividade de circo, qualquer que seja essa atividade, quando a gente trabalha respeitando o outro e pensando na igualdade, a gente tem o conceito de paz não passivo. E sobre a igualdade, a gente tem um caminho gigantesco pela frente, porque a gente tem uma sociedade desigual. E quando a gente pensa em nivelar e trazer iguais para começar, já falando em processo seletivo mesmo, a gente já começa o paradoxo das instituições. Quando a gente pensa em igualdade, a gente deveria promover o acesso sem fazer cortes e fazer seleções. Então, a gente tem cotidianamente as maiores diferenças e os maiores desafios em relação ao que é igualdade e o diálogo desde aqueles que chegam na nossa instituição com 14 anos e aqueles que chegam com 60 e uma trajetória de vida profissional e de vida vivida difícil para condução daquilo que a gente entende como participação e atuação ativa para o mundo e para uma paz não passiva. Então, se a gente se compromete com a sociedade e com a igualdade, a gente vai estar sempre falando de promoção da paz, mesmo que para isso a mediação de conflitos também seja parte do nosso dia a dia. Vou te devolver a palavra, Stephanie. Obrigada, professora Nídia. Então, começou a professora Nídia, a professora Eliezer, deixamos para o senhor o encerramento, então, desta questão aí, com o seu posicionamento, a sua contribuição em relação a isso. Bom, eu queria agradecer a Stephanie e a reitora Nídia por esse convite, dizer que é muita alegria que eu participo. Eu espero, assim que amenizar essa pandemia, conhecer, inclusive, o prédio atual do campus avançado do Uruguaiana, que eu não conheço, né? Eu fui no início lá, acho que era outro prédio. Tá? Então, estou me oferecendo aí para ser convidado aí para fazer uma visita, assim que puder. Bom, eu não vou entrar no campo assim... Já está convidado, professor Eliezer. Oi? Está convidado, professor Eliezer. Muito obrigado. Não vou entrar no campo assim dos valores, etc., porque nisso acho que nós temos um consenso. Tá? E acho que o meu papel num debate como esse é o papel do provocador. Tá? Eu sou um provocador. Se eu não fosse um provocador, eu não teria liderado esse processo sem criar os institutos federais, tá? Que é algo que não tem nenhuma referência para a gente se basear. Para criar uma faculdade, uma universidade, tu tem séculos aí de experiência. O Instituto Federal foi construído, como eu falei, coletivamente, né? Mas com decisões corajosas de arriscar, né? Algo absolutamente novo. Então, para não ficar no campo das ideias, vou dizer para você o que é que eu penso nesse campo da construção, da igualdade, da sociedade mais solidária.
os campi e os institutos deveriam trabalhar. Basicamente, primeiro, com apoio às pequenos agricultores, pequenas empresas, que são aqueles que alimentam o povo brasileiro e dão emprego no Brasil. A gente está todo dia sendo bombardeado, como é? Agro é tudo, agro é pop. Olha, pessoal, o agronegócio não bota uma alface na mesa do brasileiro, envenena as nossas águas, os nossos mananciais, envenena os nossos campos e dá pouquíssimo emprego, porque é altamente mecanizado. Quem nos alimenta e que dá emprego a milhões de brasileiros é a pequena empresa, é o pequeno agricultor. Temos que trabalhar também com a economia solidária. Hoje, no Brasil, tem grande importância no contexto social e econômico a economia solidária. Temos que trabalhar com tecnologias sociais. A tecnologia criada no Instituto Federal tem que ser uma tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Não é para especular algo estratosférico, né? Que vai ser usado lá na estação espacial, não sei qual, que tem a sua importância. Mas o papel do Instituto não é esse. O papel do Instituto é criar tecnologias sociais que tornem o dia a dia do brasileiro e da brasileira melhor. Tem que trabalhar com ecologia, porque os nossos campos, as nossas águas, o nosso ar está sendo completamente envenenado, né? E deixar essa história do agronegócio, do agro é pop, o agro é tudo, não sei o que mais, deixe isso para as grandes empresas, né? Porque a lógica disso é apenas o lucro. Como eu disse para vocês, eles não contribuem absolutamente com nada para o alimento brasileiro, nada, né? Quem alimenta o povo brasileiro é o pequeno agricultor, pequeno e médio agricultor, são esses que alimentam o povo brasileiro. Então, é com esses que nós temos que trabalhar, porque trabalhando com eles, nós estamos distribuindo mais renda, estamos distribuindo mais riqueza e, consequentemente, estamos criando mais cultura de paz. Porque não há paz para os pobres, não há paz para quem está com fome, não há paz para quem está desempregado, não há paz para quem sofre a violência urbana diariamente, que vê um morro desmanchar na primeira chuvarada e destruir a sua casa e a sua família. Para esses não tem paz. Para haver paz tem que haver justiça social. E nós temos condições de contribuir para isso, entendendo que a nossa lógica é outra. A nossa lógica não é tornar os ricos mais ricos, mas, pelo contrário, é construir a igualdade, ou pelo menos reduzir as desigualdades. Muito obrigado. Desculpe as provocações, mas para animar o debate tem que ter alguém que provoque. Tá? Obrigada, professor Eliezer, por fazer o papel da gente provocador no nosso debate. Acredito que a sociedade, né, ela se modifique e se reconstrua com base nas divergências, né? A gente precisa justamente discutir ideias e as escolas, institutos, universidades são espaços de debate, né? Não para que a gente exponha os nossos posicionamentos como aqueles que devem ser seguidos, e sim para que a gente consiga oportunizar os estudantes a pensamentos diferentes e eles próprios chegarem às suas conclusões, né? Isso que a gente sempre busca promover, que o estudante, ele seja agente, como foi dito aqui, e para que ele consiga, né, observar essa realidade complexa e tire suas próprias conclusões. Acho que os institutos federais são espaços de debate, de reflexão, e para isso que a gente promove diálogos como este, né? Não para que todos tenham as mesmas posições, expressem elas, mas sim para que a gente traga debates oportunos, importantes, para que a gente consiga formar os nossos servidores e alunos para que sejam agentes efetivos de modificação, né, das suas comunidades, rumo, então, a uma sociedade ideal que creio que seja o que todos aqui queiramos, né, como bem colocado por todos os painelistas.
Eu fico muito feliz por termos esse debate, por chegarmos ao fim dele, e a gente se estendeu um pouquinho, né? Mas eu acho que é importante a gente concluir um debate como este, que traz um tema central para a nossa sociedade, né? Em meio às guerras, sobretudo uma guerra bastante forte que ocorre agora, e que domina a mídia, e as nossas vidas são diretamente impactadas numa cultura globalizada como a nossa, é importante que a gente discuta a paz. E fico muito feliz, então, pela oportunidade de ter conosco a Global Peace Foundation, nosso importante parceiro que traz aqui oportunidades únicas para os nossos alunos e que realmente está fazendo a diferença aqui conosco na nossa comunidade. Então, todos os campi que queiram fazer, que queiram estar conosco nessa parceria, estão todos convidados, né, Máximo, para que se engajem nas nossas promoções aí, para que levem esses debates para os seus campi. E agradeço também ao professor Eliezer e à professora Nídia, né, por serem figuras centrais aqui no nosso debate, trazendo, então, os seus pontos de vista, né, e o seu fazer diário em relação à educação. Agradeço a todos os colegas, servidores, estudantes e comunidade que participaram aqui conosco e que dedicaram parte do seu tempo, que hoje temos cada vez menos tempo, né, o que nos parece. Então, dedicar um tempo para discutir paz e para efetivamente buscar ferramentas para que a gente mude o mundo em que a gente vive, isso faz toda a diferença, eu acredito. Então, obrigada a todos, obrigada a Global Peace Foundation, obrigada a Máximo, Tony, professora Nídia, professor Eliezer, todos os participantes, né, por seu fazer e por estarem aqui conosco. E até breve. Espero encontrá-los todos, né, e sejam muito bem-vindos aqui ao nosso campus avançado uruguaiano. Stephanie. Thank you. Sim, Máximo. Yeah, to conclude, because we touched Sure. an important topic, and that is the topic of peace and war and peace. Eu tenho com experiências que muita gente está indo embora, né? Porque já uma hora, quase 2 horas, né? Mas eu tenho experiência em zona de guerra. Eu trabalhei na guerra na Bósnia e Herzegovina, no conflito lá na África, e no conflito mesmo nas Filipinas. E essa temática que aconteceu hoje com a Ucrânia e a Rússia é muito complexa. Eu tenho contato direto na Ucrânia e direto na Rússia, não no mundo do mídia, né? Mas com pessoas que moram lá. E tenho quindi uma informação direta. Mas a construção de paz é o trabalho mais complicado que existe, eu acho, no mundo. É extremamente complicado, né? Fazer o mal é muito simples, muito rápido, né? Fazer o bem é complicado. É muito, muito complicado. E eu acho que é bom se você pode dar uma indicação do nosso futuro programa em parceria com a instituição, no segundo semestre. Darei já um pouco uma indicação do próximo caminho, para as pessoas que estão agora conectadas de entender a próxima etapa da nossa cooperação, por favor. Sim, claro, Máximo. A gente busca fazer agora no próximo semestre 8 encontros envolvendo temas pertinentes à questão da educação. Isso vai ser uma proposta institucional, então todos os campi estarão envolvidos. Vamos trazer participantes nacionais e internacionais que tratem desse tema da educação em webinars, né, em seminários online como este. Vamos fazer, então, essa divisão a partir do segundo semestre, com 8 encontros, 2 por mês, para que a gente discuta efetivamente ferramentas, né, de como implementar a questão de uma educação para agência nos nossos campi, né, no Instituto Federal Farroupilha. A ideia é que a gente promova esses encontros com duração em média de 1 hora, 1 hora e meia, discutindo, então, temas pertinentes ao nosso fazer, tendo todos os servidores dos nossos campi, né, como as pessoas interessadas nessa formação. É para eles que a gente vai pensar essa formação. E mesmo vai ter uma assembleia internacional de estudo do efeito da pós-pandemia com gerente da educação, né, dos Estados Unidos, da Europa,
da África e da América Latina. E ver mesmo como outra instituição estão gestando, né, a crise, porque o GPF é membro do Conjuve, e na nossa pesquisa, segunda pesquisa do ano passado, e no início desse ano, o resultado na área da educação é que 40% de jovens, estudantes particularmente do ensino médio e universitário, não voltaram para os cursos. Quindi tiene una perdita di 40% di partecipazione di giovani no desenvolvimento educacional e profissional e di formazione di vita deles. Quindi è un impatto sociale terribile. E falando con educatori, tutti gli educatori stanno falando che per recuperare fondamentalmente 3 anni accademici perduti a causa della pandemia, va precisare di un investimento maior, e per recuperare un periodo di 10 anni di grande lavoro nell'area dell'educazione. Quindi tiene questa crisi fondamentale no contesto proprio di gestione dei risorsi umani na educazione, che è serissimo ed è un problema globale. Quindi o GPF va a organizzare junto con istituti un incontro di analisi in questo assunto, mesmo questa serie di conferenze che a Stefani indicò. Il nostro obiettivo è, come fase di fechamento di questo circolo, di presentare un concept paper a ECOSOC, a Nações Unidas, di presentare un documento, una provocazione da parte da Nações Unidas, via ECOSOC, di rispondere a queste esigenze globali, utilizzando la nostra esperienza do Brasil, stimolando questo dibattito na Assembleia Geral das Nações Unidas. Este é o objetivo desse trabalho, que vai ser realizado muito provavelmente no início do próximo ano, né? Depois do fechamento do segundo semestre de atividades. Un'altra atividade de educação que iniciou no início deste ano, stiamo trabalhando per creare un corso di formazione e prevenzione contro la cultura da droga no mondo giovanile. Stiamo trabalhando con un'equipe do Texas e un'equipe da Florida, con la lideranza di William Rodrigues Abadia, che è il figlio do fondatore do cartello do Cali, da Colômbia. Ele è il nostro parceiro. Já realizamos uma conferência de grande impacto. A Secretaria da Juventude Federal está trabalhando conosco agora para realizar um memorandum of understanding, uma parceria oficial, para utilizar esta planilha a nível federal em forma educativa, educacional, contra a droga. Em prevenção e mesmo mostrando o impacto na vida do William, que era um boss. Ele virou a ser muito famoso na série Narcos, da Netflix. Ele hoje está trabalhando pela paz agora. Ele, junto com o filho do Escobar. E o meu objetivo final é de convidar William e o filho de Escobar no Brasil, porque viram a ser agente de paz. Estão trabalhando per healing. Como é que em português é healing, Stephanie? Healing? Não. Healing. Processo de healings. The process of healings. De curar? Ok, de curar. De curar. De curar e de mostrar uma via de solução, porque eram arqui-inimigos eles. E hoje são agentes de paz. E vou convidar ele no Brasil, uma conferência assim, mostrando que é possível construir a paz, mas precisa de vontade, de pessoas de boa vontade e de grande vontade para construir a paz. Questo vai ser um nosso programa interessante na área da educação, né? Que o GPF precisa de educadores envolvidos mesmo em construir esta planilha. Tem muitas outras coisas, mas não tem tempo. Mas esses 2 pontos, né? Sim, justamente, Máximo, você trouxeste para a gente, né, essa provocação que está sendo levada ao CONIF, então, para que a gente tenha uma assembleia com os dirigentes dos institutos federais
pensando a educação no pós-pandemia. Como o Máximo disse, isso é uma questão global, né? Quais são os alunos e como eles chegam aqui nas nossas salas neste pós-pandemia. E aqueles que não chegam também, né? Que deveriam estar aqui porque estavam matriculados e acabaram não voltando. Então, esta é mais uma pauta dessa parceria da Global Peace Foundation com o nosso Instituto Federal Farroupilha. E essa palestra com o William também, né? Já tem um convite para que ele participe de um sábado letivo aqui do nosso campus para tratar justamente dessa questão da drogadição, de como ele está buscando superar isso e mudar a agência dele no mundo, né? E como ele pode ajudar outras pessoas para que também modifiquem o seu contexto, né? E a sua própria agência nessa relação com as drogas. A temática vai ser a droga não é açúcar. A droga is no sugar. A droga não é açúcar. Stiamo montando un'altra conferenza con William, com palestrante internacional. A temática vai ser Why We Lost the War Against Drugs. Por que nós perdemos a guerra contra as drogas? Essa vai ser a próxima conferência com William, palestrante da Europa, dos Estados Unidos, profissional na área. Vou ter a conferência na segunda para construir esta plataforma. Obrigada, Máximo, por ser o provocador nos trazendo pautas também, como foi o professor Eliezer hoje no nosso encontro. Agradeço, então, a participação de todos, finaliza essa nossa tarde muito produtiva, né, e a gente fica disponível aí nas nossas redes para que quem tem interesse de entrar em contato com a Global Peace Foundation Brasil, né, se sinta à vontade, e também para que tenha mais informações sobre a nossa parceria e como pode trabalhar junto conosco para a construção de uma educação pela paz. Então, tchau, tchau a todos, uma boa tarde. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Até a próxima.